Ouça o vídeo de hoje tomando emprestado uma citação que eu li e que será muito importante para o que nós apresentaremos aqui. Antes de um reavivamento geral, é fundamental que haja um individual reavivamento espiritual. Esse canal surgiu de Deus para muitos abençoar. E mais fácil entendimento da Bíblia, então, poderá se tornar. Este é o capítulo 29 do segundo livro de Crônicas. Temos aqui no canal muitos outros capítulos. Não deixe de assistir, de colaborar também com o canal, porque você pode fazer muito mais pela pregação do Evangelho. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e por 29 anos em Jerusalém ele ficou e pôde governar. O nome de sua mãe era Abia, era filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, da mesma forma que Davi, o seu predecessor fazia. Já no primeiro mês, no primeiro ano que reinou, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Aos sacerdotes e aos levitas para uma reunião convocou. Reuniu-os na praça que fica do lado leste e para eles então falou: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e o templo do Senhor seja consagrado, o templo feito para honrar o Deus dos nossos antepassados, e tudo que é impuro do santuário seja retirado. Nossos pais foram infiéis ao Senhor, eles não honraram, fizeram o que ele reprova, também o abandonaram, e do local da habitação do Senhor deram-lhe as costas e se desviaram também. Mas também fecharam as portas do pórtico e as lâmpadas todas apagaram. Não queimaram incenso a ele, holocausto no santuário para o Deus de Israel, eles também não apresentaram. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e de zombaria também. Conforme vocês podem ver, com seus próprios olhos vocês podem conferir. Por isso, os nossos pais caíram à espada e muitas desgraças começaram a nos sobrevir. E os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras às outras terras, e elas foram para muitas coisas forçadas. Com o Senhor, o Deus de Israel, pretendo, pois, agora fazer uma aliança para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Essa é a nossa esperança. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu certamente para estarem diante dele e para o servirem fielmente, para ministrarem perante ele, para incenso a ele queimar. Então, esses levitas, animados, puseram-se diligentemente a trabalhar. Dentre os descendentes de Coate, que ali estavam naquele dia, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, estava Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Geleel, que estavam também servindo ali. Dentre os descendentes de Gerso, o filho de Zima, o Joá, e Éden, que era mais jovem, também era filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. E dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Natanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Jeduntum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes por lá, os levitas foram logo para o templo se purificar, conforme o rei havia a eles outrora ordenado, e em obediência à palavra que o Senhor já havia algum tempo antes falado. No santuário do Senhor, aqueles sacerdotes entraram para purificá-lo. E fora no pátio, muitas coisas eles colocaram, todas as coisas impuras que lá no templo do Senhor havia, e os levitas levaram tudo para o vale de Cedron naquele dia. No primeiro dia do primeiro mês, eles começaram a consagração, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor, continuando ainda a sua missão. Durante mais 8 dias, aquele templo do Senhor eles consagraram, e no dia 16, aquele trabalho imenso e tão lindo eles terminaram. Depois eles foram falar com o rei Ezequias, e sobre isso tudo eles lhes relataram. Todo o templo do Senhor já está purificado. O altar dos holocaustos, a mesa do pão consagrado, ambos com seus utensílios, tudo já está preparado.
que o rei Acaz, aquilo que o rei Acaz em sua fidelidade retirou durante o seu reinado, estão agora perante o altar do Senhor. Lá está consagrado. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e com eles ao templo do Senhor subiu. 7 novilhos, 7 carneiros por eles foram levados, além de 7 cordeiros e 7 bodes como ofertas pelo pecado, em favor da realeza, do santuário de Judá, e o rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais sobre aquele altar. Então os sacerdotes, aqueles novilhos, abateram e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com aqueles carneiros, e com os cordeiros, da mesma forma eles também procederam. Depois os bodes para oferta em sacrifício pelo pecado para diante do rei e da assembleia. Esses animais foram levados, então impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e o sangue sobre o altar também foi apresentado para fazer propiciação por Israel, por todo Israel, como oferta pelo pecado, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto, como mesmo uma oferta pelo pecado. E o rei posicionou os levitas lá no templo do Senhor com símbolos, liras, harpas, para que eles erguessem louvor, segundo a prescrição de Davi, de Gade, que do rei era vidente, e do profeta Natã, como eles fizeram anteriormente, por meio dos seus profetas, pelo Senhor isso foi ordenado. Então os levitas ficaram de pé e com os instrumentos que Davi tinha preparado, e os sacerdotes com as cornetas, igualmente a tudo ligado, que sacrificasse o holocausto sobre o altar. O rei Ezequias ordenou, e iniciado o sacrifício, também começou o cântico que eles ergueram ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos que o rei Davi, há um tempo antes, preparou. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto aqueles músicos cantavam, os corneteiros tocavam, bem unidos a toda a congregação, até que o holocausto chegou à sua finalização. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. E o rei Ezequias e os seus oficiais aos levitas ordenaram que louvassem ao Senhor, que o fizessem ali com as palavras do vidente Asaf e com as palavras do rei Davi. E eles louvaram com alegria, e depois disso inclinaram as suas cabeças e ao Senhor adoraram. Então disse Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios de ofertas de gratidão, tragam ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e também levaram holocausto de maneira espontânea, fizeram isso de coração. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor depois foram de 100 carneiros e mais 200 cordeiros e também 70 bois. Os animais que como sacrifícios ali foram consagrados chegaram a 600 bois, e 3.000 ovelhas e bodes também foram contados. Como os sacerdotes eram poucos para a pele de todos os holocaustos tirar, os seus parentes, os levitas, vieram então para ajudar, e até ao fim daquela tarefa eles os ajudaram, até que os outros sacerdotes também se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes, mas todos eles se consagraram. Houve muitos holocaustos em grande quantidade, em montão, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que a esses holocaustos acompanhavam. Foi realmente uma linda comemoração. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo, com aquilo tudo, se regozijou. Eles alegraram-se com que o seu Deus, feito por ele para aquele povo, havia tudo em tão pouco tempo, tudo em tão poucos dias. Oh, meu querido, Deus não precisa de muito tempo para te abençoar, não. Veja que coisa linda!
Os reis anteriores tinham feito tudo errado, trancado o templo, colocado ídolos, fizeram uma bagunça na casa do Senhor. Mas agora Ezequias vem e uma das primeiras atitudes dele, vamos colocar ordem nesse negócio. Deus precisa ser adorado. Sua vida está bagunçada? Está complicado? Casamento, educação de filhos, tudo errado. Finanças, dívidas. Observe. O que você precisa colocar em ordem? Comece pela vida espiritual. Primeiro Deus. Busque colocar sua vida em dia com o Senhor. E logo, não é que Deus é um mago com a varinha mágica para resolver seus problemas, não. Mas é porque é a naturalidade da vida. Precisamos cuidar da nossa espiritualidade e o resto, Deus vai nos abrindo a mente. Porque se a nossa mente estiver aberta para Deus nos falar, então nós vamos colocar o restante da nossa vida também nos caminhos certos, deixando aquilo que não está dando certo para trás. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te ilumine, que você esteja atento. Deus está querendo te abençoar. Deus é bênção, mas esteja atento para apanhar a bênção do Senhor e viver uma vida de mais produtividade, sendo realmente reavivado pela palavra do Senhor.